Boa noite. Mais um História com Bolinhos, mais uma convidada especial, mais um imenso prazer de receber essa convidada. O meu nome é Alfredo Boulos Júnior, vocês têm me acompanhado pelo Por Amor à História e pelo Por Amor e por História com Bolinhos. E eu tenho um enorme prazer hoje de receber uma estrela que vai realmente, com certeza, brilhar nos próximos anos. Muita gente vai ouvir falar dela. Por enquanto, eu me apresento dizendo que sou mestre em História Social, doutor em Educação e autor de livros escolares pela editora FTD, que tenho o prazer de representar no Brasil todo. Ana, eu quero convidar uma escritora, promotora, mãe e advogada, Ana Boulos. Seja bem-vinda, Ana. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui o seu nome e vou convidá-la. Ana Boulos, de convidá-la. Vamos conversar hoje sobre um tema que interessa a muitas mães e a muitas mulheres. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem, professor? Muito Tudo obrigada bem. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Ana, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, por favor. Bom, eu me chamo Ana Boulos, eu sou advogada de carreira, formada em Direito, mestre em Direito Civil e boa noite, Cris. Por volta dos 35 anos, eu comecei uma revolução na minha carreira e eu comecei a estudar psicologia positiva, me especializei em neurociência e comecei a escrever livros infantis. Então, eu sou uma miscelânea e mãe de duas meninas pequenas também. O nome das meninas, como é mesmo, Ana? Já que a gente vai conviver com elas durante essa conversa, não é? Sim, é a Letícia, que vai fazer 5 anos agora, e a Isabel, que vai fazer 3 anos de idade. Meu Deus do céu. Então, a primeira pergunta que eu tinha para você, você já respondeu. Ana Boulos é advogada, escritora e mãe. Como se deu essa reviravolta na sua vida? Né? Uma advogada de carreira, mestre em direito civil, e de repente escreve esse mergulho no mundo da infância. Como foi isso, Ana? Conta pra gente. Bom, eu estava advogando já há mais de 15 anos, sempre busquei estudar, me especializar, então eu fiz uma pós também em Direito Ambiental, outra em Políticas Públicas, sempre tentando me aprimorar no trabalho. Mas quando eu conheci meu marido, ele é um artista e ele trabalha na área de produção audiovisual. E ele Olha, começou a me mostrar um outro mundo, um mundo dos artistas. E aí alguma coisa acendeu dentro de mim e uma pulga ficou atrás da minha orelha sobre o que faltava para preencher minha vida além da formalidade do dia a dia, porque eu já havia conquistado muitas coisas, mas eu ainda sentia que faltava um pouco de cor. E aí, quando eu tive a minha filha, minha primeira filha, tudo mudou. Eu resolvi que eu queria ser mãe em tempo integral. Eu pensei seriamente em largar um concurso público para ser mãe, somente mãe. Mas, né, aquele frenesi do início da maternidade passou e eu percebi que, na verdade, o que faltava era eu encontrar algo que eu colocasse a minha criatividade no mundo, que eu colocasse um pouquinho da minha expressão no mundo, né? E aí foi aí que, buscando colocar a criatividade e no olhar infantil da minha filha, eu comecei a escrever. E escrever para poder explicar para ela de uma forma lúdica o que eram aquelas emoções, o que era o mundo. Então, às vezes, eu tirava foto, mandava imprimir e fazia uma historinha com ela como a personagem principal. Mas as que ela mais gostava eram as que eu inventava sereias, dinossauros e esses bichos, né, da infância aí. Então foi assim que eu comecei a escrever, né? Foi mesmo um ato de expressão criativa, uma necessidade interior que surgiu de colocar um pouquinho mais da minha essência. E acho que quando você se torna mãe, a verdade é, e no grupo de mães que eu fui conhecendo, principalmente mães escritoras,
você sente uma necessidade muito grande de colocar a sua expressão, da sua essência no mundo, porque parece que o mundo precisa que você faça algo tão belo quanto a sua filha, sabe? Então você começa com essa cobrança pessoal. Foi assim que eu entrei. Nossa Eu falo Senhora. demais, né? Eu fico empolgada. Não, achei linda a forma como você adentrou esse mundo, né? Que é um mundo fascinante, né? E você, nessa interação com a criança, entre o real e o imaginário, existe um fio muito, não é isso? E aí a gente também volta e vai, e eles vêm com a gente. Então é uma interação maravilhosa. Eu gostei muito dessa palavra aqui. O maternar faz parte das suas histórias, de suas histórias. Você pode falar um pouco sobre o livro Por que Mães Usam Rabo de Cavalo? Que eu, aliás, Sim. achei extremamente original. Gostei demais, fiquei curiosíssimo, estou louco para ler esse livro. Vou enviar também, com certeza. Vou enviar, vai Imagina. ser um prazer mostrar. Na verdade, quando eu comecei a escrever para minha filha, eu fui atrás de um professor de escrita criativa, porque, afinal, advogados têm a escrita muito tratada, a fala muito formal. Eu era extremamente formal, casada com um marido extremamente artístico, mas eu senti essa necessidade de desenvolver um pouquinho a escrita. E no curso de escrita criativa, eu tentava levar textos de fantasia, textos até falando sobre funcionalismo público, eu fazia umas piadas, sabe, sobre a hora do cafezinho. Só que nada cativava. Quando um dia eu fiz um desabafo materno e levei para o pessoal do grupo de escrita criativa, que é liderado pelo Rodrigo Petrônio, que está autor de milhares de livros, está no Estadão todos os domingos. Ele é um professor muito bom. E quando eu levei esse texto, todo mundo se encantou, se identificou quem era a mãe. E o professor me incentivou. Ele falou: não, por favor, continue escrevendo nessa linha materna, que tem um apelo, tem uma conexão. E aí eu comecei a entrevistar todas as minhas amigas, pessoas desconhecidas nas rodas de mãe, e comecei a contar. Eu falei: eu não quero entender só a minha maternidade, porque eu estou passando por essa revolução interna, mas eu quero entender o que está acontecendo com outras mães à minha volta. Eu entrevistei, dei uma fiz um monte de perguntas, entrevistando as mães sobre o momento de transformação em que elas se identificavam como mãe. Quando que elas perceberam que eram mães e o que mudou na vida delas? E aí, com base desse relato delas, eu criei uma crônica e fui apresentando a história de cada mãe, tentando levar um pouquinho mais de empatia, acolhimento entre nós que ficamos tão inseguras, né? A maioria das mães hoje é mãe tarde, né? Com 35 anos, como eu, 37 anos. E a gente fica um pouco perdido, um pouco insegura. Não tem nossas mães, nem as avós para nos ajudar, então a gente foi se encontrando nesse centro de acolhimento. Assim. Nossa, que coisa diferente, que imersão legal, né? Ana, você reparou já quando a gente mergulha para dentro da gente mesmo, a gente descobre terrenos assim devassados, né? E descobre jardins também. Eu acho que você descobriu um jardim, né? Com as suas crianças e com essa imersão. E agora é cultivar e vão nascer muitas flores, muitos livros, com fé em Deus. Ana, você não me respondeu o que eu queria, estou muito curioso para saber. Por que esse título? Por que mães usam rabo de cavalo? Estou muito curioso. Ai, bom, isso é uma brincadeira com a vaidade pós-maternidade, que ela resta um pouco apagada, como você pode ver. O meu cabelo, ainda, as minhas filhas são pequenas, então para eu estar aqui às 7 horas da noite é uma correria de janta, banho. E aí você entra e fala: oi, gente, não me maquiei. Então, assim, é uma brincadeira que acontece mesmo entre nós. Logo quando a gente se descobre mãe, a gente esquece um pouco da gente. E um belo dia, quando a gente olha no espelho, a gente não reconhece mais aquela figura. E o porquê mães usam rabo de cavalo significa bem essa transição, né? Da antiga eu, que era vaidosa, vivia com os brincos grandes, toda pintada, perfumada, para nova eu, que me olho com o bebê no colo e tento descobrir quem sou eu no mundo novamente. Então, tipo, toda mãe se identifica com o tal do rabo de cavalo. Quando você acorda descabelada e quando você vai dormir, você continua descabelado. Então, é um pouco
Gente Essa do céu, brincadeira. eu estou aqui, entraram professoras queridas, a Gláucia Cortella, que é uma cronista também, e ela... Muito obrigado de ter prestigiado a gente, Gláucia, e conhecer essa pessoa extraordinária que é a Ana Boulos. E entrou também a Cris Ferreira, que é uma professora apaixonada por crianças, trabalha em diversos segmentos. Enfim, as pessoas estão chegando. E alguns familiares também. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Ana, como a mulher pode passar pelas novas fases da vida de mãe com maior apoio e manter seus interesses profissionais e particulares presentes na rotina diária? Como conciliar maternidade e vida profissional? Olha, professor, essa é a maior dificuldade da vida, porque eu digo, e acho que todas as mães vão concordar, que a gente precisa de uma rede de apoio. Seja as avós, babás ou o marido, alguém precisa nos apoiar, senão não tem como conciliar. E a gente acaba deixando alguma prioridade de lado. Eu gosto muito de olhar todo início de ano a minha vida, minhas estruturas, porque a gente muda, né? O ser humano é um ser mutável. Eu não me engano achando que eu vou ser a mesma o tempo todo. Então eu sempre me olho e realinho minhas prioridades. Então, se hoje minhas prioridades são minhas filhas, eu me dedico a isso em exclusividade. Se a minha prioridade é essa descoberta pela escrita, eu busco apoio da minha rede de apoio. É a única forma de conciliar. Mas você deixa alguma coisa de lado. Eu deixo talvez a vaidade de lado um pouco, mas eu consigo, aos trancos e barrancos, deixando um prato por vez no chão e levantando outro prato, tentar conciliar um pouco a maternidade com as paixões, né, particulares, como a escrita se revelou para mim, ou também com a profissão, né? A profissão é mais fácil porque ela tem aquele horário certo, né? Mas a paixão não. Quando você gosta de algo, você entra e imerge e some um pouco da vida. Eu já cheguei a ficar um sábado inteiro escrevendo e graças a Deus casei com um bom homem, então ele ficava com as crianças brincando e, sabe, até me inspirava mais que eu via eles brincando no jardim. Mas nem sempre é assim. Às vezes ele vem, reclama e quer uma babá, quer... Então a gente vai equilibrando um prato por vez aqui. Não tem muito uma fórmula. Então, na sua rede de apoio tem nome, né, Ana? Tem, Tem nome, só, tem nome, identidade, RG e tudo, né? tem. O meu marido é a principal, viu? Rede de apoio, Ah, que principal peça. Tem minha gostoso. mãe, que é maravilhosa também, né? E a Ah, Francisca, que me apoia alguns dias, mas ele é a principal. é muito bonito ouvir isso e tem sempre uma história de amor atrás de, né, na frente, juntamente com sempre uma história densa de amor quando alguém floresce, né? Quando a gente está ao lado de uma pessoa que nos permite florescer, é uma aventura maravilhosa, né? Não é verdade? É verdade, é bem isso. Capítulos inusitados, né? Ida sem volta. É verdade. Que delícia ouvir isso. Ana, o seu último projeto, qual foi o seu último projeto na literatura infantil? Na literatura infantil, o meu último projeto foi eu criei um livro brinquedo. A minha primeira filha, a Letícia, ela amava ler. Ela tinha 6 meses e eu tenho fotos dela folheando livrinhos. Ela tinha interesse pelas folhas, pelos livros, né? Por isso que eu comecei a escrever, porque eu vi que atraía ela. Mas minha segunda filha não gostava de ler. Ela pegava o livro até 2 anos de idade e jogava na cabeça de todo mundo, mas ela não queria ouvir a história ou ler. Então eu contava histórias perseguindo ela para ver se ela ouvia alguma história, mas ela não gostava. E aí o que eu percebi, observando ela, eu percebi que ela gostava de montar coisas, encaixar coisas, abrir caixas, descobrir tesouros mágicos, né, no mundo das crianças. Então eu resolvi inventar um livro dentro de uma caixa. Eu fiz um livrinho em papel cartonado, duro, e que ela pudesse colocar ele dentro de uma caixa. E para ela saber a história, eu coloquei os números, né, de 1 a 10, para ela saber o começo, o meio e o fim da história. E ela acabou se encantando pelo livro.
Inclusive, os personagens são ela. O do dinossauro é ela, porque ela é brava, igual um dinossauro. E é igualzinho a ela. E ela se encantou, começou primeiro encaixando, né? Não entendeu o que era aquilo, depois me perguntando quem era o personagem. E aí eu pude começar a explicar, depois se apaixonando pelos números. E aos poucos ela foi gostando da literatura e hoje ela não dorme sem um livro. Então eu acho que a gente colocar os livros na frente da criança sem impor, sem obrigar, é sensacional, mas se a criança não gostar, a gente tem que, às vezes, descobrir uma forma lúdica de trazer ela, porque a literatura abre portas, e eu acho que é a parte mais importante da minha formação. Então, foi essa a Olha, minha... nossa, essa paixão chegou depois, mas veio de maneira arrebatadora, não é, Ana? Que coisa. Os franceses têm uma coisa de leiturização. E eles espalham livros pela casa, em todos os cômodos da casa, para as crianças lerem. Então, onde quer que a criança esteja, ela encontrará livros, em todos os lugares, literalmente em todos os lugares. E eu acho essa ideia muito interessante, muito criativa, né? De interação, quer dizer, de maneira que a criança possa interagir com a literatura, com os livros, sem ser na hora da leitura, ou durante a escola, ou pré-maternal, enfim, essas coisas todas, né? Ou nem só pela mão. É claro que pela mão da professora e das professoras e dos professores, ela vai conseguir ampliar muito a sua leitura de mundo, não é? E também a literatura, a leitura alfabética, isso não há dúvida. E também o letramento, o multiletramento. Mas é tão interessante quando o papai e mamãe esparramam livros pela casa e contam histórias para os seus filhos, como você fez, até descobrir o que a Letícia queria, né? Como ela queria chegar, né? Talvez ela, na continuação, ela vá além da irmã, não é? Vá, Mas por um outro caminho, né? Que é um caminho original, um caminho só dela. Não é é isso? verdade. É verdade. Nunca tinha pensado desse modo, mas é verdade. Ela Não vai é? nos Pode ser surpreendendo. mesmo. Não é? Eu fico muito emocionado. Já tem gente curiosa, é uma professora de Petrópolis, perguntando se nós somos parentes. Essa eu vou deixar para você responder. Ah, pode responder já? Não, deixa para o Vou final, deixar é para o final, melhor. tá bom? A pergunta 5. Depois de publicar seus livros infantis, você passou a assessorar mães escritoras. Como foi isso? Eu achei assim incrível quando eu me deparei com esse livro aqui maravilhoso, com a palavra a mulher, né? Com a palavra a mulher, né? Eu acho que ouvir as vozes femininas é uma aventura, é uma delícia. Eu digo como homem que o que eu aprendi, a imensa maioria das coisas, dos aspectos da vida que eu aprendi foi ouvindo mulheres, né? Eu geralmente evito, quando em festas, reuniões, eu fico pouco tempo com os homens, né? Apesar de gostar de futebol e também de política. Mas eu prefiro ficar entre as mulheres para aprender. Porque esse olhar holístico que a mulher tem, essa coisa de ver ao mesmo tempo em 360 graus, é uma coisa muito feminina, muito encantadora. Ana, eu te digo de verdade. E quanto à maternidade, o homem talvez nunca vá conhecer, né, essa experiência tão rica, tão emocionante, né? Porque quando a gente vê a mãe amamentando, por exemplo, é de uma é sem igual, emoção sem igual, né? Não tem palavras que possam traduzir. Depois de publicar seus livros, repito, você passou a assessorar outras mães escritoras. Como foi isso? Olha, eu estou achando muito bacana você pegar esse caminho de assessoria, consultoria a mães escritoras, mas o pouco que eu li sobre o que você fez
faz com que eu torça para que você faça muitos livros. Não se detenha só na assessoria. Mas Sim. conta essa história, por favor. Então, na verdade, foi um caminho muito orgânico. Quando eu escrevi meu primeiro livro, que é o Ela é Minha Irmã, sobre a chegada do irmão mais novo, esse foi o meu primeiro livrinho, né? Foi para contar para minha filha que ia chegar um novo membro na família, com um olhar leve. E eu não entendia nada do mercado editorial. Eu nem sabia que se poderia mandar um original para uma editora. Na verdade, para mim era algo tão distante. E eu estava lá com meus 35 anos, com essa história palpitando no meu coração. E eu falava, eu não achei um livro no mercado brasileiro, no mercado brasileiro, que fale sobre a chegada do segundo irmão de uma forma leve. A minha filha vive imagem, ela respira imagem. E a imagem dos livros, ela tem 2 anos, a imagem, na época, né? A imagem dos livros mostra uma criança triste de canto e a chegada do irmão. Eu não quero que ela veja isso. Então eu rasgava as páginas e eu contava outra história. Eu fiz um crime com o livro. Mas eu falei, não, vou escrever uma história e a minha história vai ser real, vai mostrar que ela vai ter que compartilhar o amor, mas ela vai ser leve, vai mostrar que, assim, dentro da emoção primária dela, do medo, da insegurança, ela pode encontrar amor, acolhimento nos pais e pode encontrar o amor de uma forma natural na própria irmã que ia chegar. Então, de uma forma muito singela, eu retratei isso em 10 páginas curtas, pensando nas imagens, que é o que ia atrair ela. E aí eu mandei imprimir 500 livros. E foi um erro, porque assim, eu não entendia nada do mercado. Eu fui atrás de uma ilustradora, fui atrás de uma gráfica e imprimi achando que era isso, que a história era tão boa que o mundo inteiro ia conhecer, o mundo inteiro ia querer. E aí eu me deparei com a realidade que eu deveria vender os meus livros. Então eu criei um Instagram, entrei num grupo de escritoras e comecei a anunciar os livros. E assim eu comecei a vendê-los, né? E foi ótimo, a família inteira apoiou, minhas tias comprando vários, eu dando de presente. Então eu consegui dar vazão aos livros, mas eu percebi que eu não entendia nada do mercado. Aí eu fui atrás de uma amiga minha que é publisher de infância, a Lígia Rabai, e perguntei para ela como é que funcionava, afinal, o mercado dos livros, porque eu queria publicar meus livros por conta, eu imaginava que nenhuma editora ia me querer, né? Eu não era uma escritora profissional, e ela me explicou, não, você tem que enviar o original, tem tantas editoras, mas de todo modo, se você quiser colocar no mundo, faz uma marca, trabalha atrás dela, começa a vender em pontos inusitados, dá um jeito, né? Você tem como vender. Então eu comecei a compartilhar essas dicas. E no que eu compartilhei, várias autoras começaram a me pedir ajuda para publicar o livro delas. E eu falei, não, eu não sou uma editora. Mas uma amiga muito especial, uma médica, muito famosa aqui em São Paulo, a doutora Carla de Lácio, ela queria publicar o livro dela e ela não queria publicar para uma editora porque ela tinha receio, também por não conhecer o mercado, de pegarem o original e não trabalharem a pesquisa da vida dela em gestação da forma correta. E por mais que você falasse que não era assim, ela queria publicar por conta. E aí eu falei, então vou chamar minha amiga e a gente vai te ajudar. Então a minha amiga foi a publisher dela, publicou o livro dela, ela foi uma autora independente, virou best-seller. E o resultado da nossa fórmula de muita vontade, muita cara de pau, deu tão certo que aí a gente tentou repetir com outras autoras amigas. E a gente acabou publicando vários livros, mas, como o professor bem disse, a minha paixão é escrever, não é só assessorar, eu faço isso por amor, com prazer, mas né, eu tenho milhares de atividades. Então a gente resolveu coroar todo esse nosso engajamento, essa nossa união com uma coletânea. Eu falei, já que eu não vou poder publicar, não vou virar uma editora, não tenho ambições de ser uma editora, eu vou ajudar todas essas mulheres de uma vez, colocando a voz delas no mundo, através de um trabalho muito bonito, com um padrão editorial muito bonito. A gente vai caprichar na diagramação, caprichar na capa e vai fazer com que o custo saia a R$0, porque a gente vai fazer um planejamento bacana. E aí a gente fez um edital, a gente aprovou 50 mulheres nesse edital, e essas 50 mulheres tinham um poder. Algumas escritoras de carreira, sim, mas outras que eram a primeira publicação, e aí tinha o poder da crueza, né? Quando a gente escreve ainda cru, com a alma,
sem aquela coisa já que você já está no 10º livro, 12º, não, era aquela coisa bem visceral, assim. Então, elas contando sobre o universo feminino foi assim, de me fazer chorar enquanto eu lia. Eu me via em cada texto, em todas as dores que as mulheres enfrentam no dia a dia, em todos os brilhos, em todas as conquistas, na hora em que a gente precisa do silêncio, na hora que a gente se reergue, e na maternidade também. E também na arte de escrever. A gente dedicou uma parte do livro para as escritoras que queriam trazer suas ficções. Porque o interesse, a voz feminina, ele vem em todos os assuntos, desde a maternidade até uma história de suspense a estilo Stephen King. Então, a gente quis dar essa oportunidade e a gente fez um planejamento de divulgação a zero custo. A gente uniu as 50 mulheres para divulgarem nas suas redes e aí a gente conseguiu um estouro também de vendas, graças a Deus, em vários lugares. E dessa forma, algumas estão se tornando conhecidas. Então, eu me sinto realizada nesse projeto, mas eu quero voltar, de fato, a cuidar também dos projetos pessoais, né? Ó, estamos com mais uma professora, né, uma grande professora de literatura e, sobretudo, de Nada a ver. redação, Bajute Baixa, uma professora com P maiúsculo mesmo, que já aprovou, eu acho que centenas, até milhares de alunos nas melhores universidades de São Paulo. Muito obrigado por nos prestigiar, Bajute. Muito obrigado. Bem, Aninha, você foi muito bem olha aí, eu avaliando, né? Você foi bem em todas, mas você só me deixou curioso, queria dar um passo atrás. Como é Vamos. que você, porque é fascinante isso, porque realmente as reações das crianças tendem a ser ter que dividir, né? Eu já assisti conversas de pais, eu gosto muito e presto muita atenção nas conversas dos pais, das mães com as suas crianças, né? Que a mãe, filha, às vezes a filha pede um irmãozinho e a mãe diz assim, né? Ah, então você quer dividir o seu quarto? Você vai dividir? Você vai dividir? Você vai... Aí a criança tende a desistir de querer o irmãozinho. Mas eu já ouvi várias reações de diferentes maneiras, né? E eu queria saber qual foi a chave. Como é que você conduziu a história para que a receber o irmãozinho fosse algo leve? Me conta isso, que agora fiquei curiosíssimo, muito curioso mesmo. Pode dizer. Então, a maior preocupação de uma mãe, quando ela está grávida do segundo filho, é se o primeiro filho vai aceitar. E eu tenho uma outra preocupação muito que nenhuma mãe conta, mas é se você vai amar o segundo filho igual, e você ama. Mas você também tem essa preocupação. Mas dentre a preocupação de se o primeiro filho vai aceitar o irmão, se eles vão ser amigos, acho que todos os pais pensam isso. Ah, espero que os irmãos sejam amigos. Eu via que muitas das encarnações paternas, né, da maternidade, da paternidade, elas talvez fossem mais dos adultos do que da criança. Para a criança, enquanto o bebê estava na barriga, para minha filha, pelo menos, eu vejo no exemplo das minhas amigas também, era só um bebê. Ele era como se fosse um brinquedo, ele é algo que não afeta em nada a vida dele, não representa uma ameaça nenhuma. E estudando psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul, eu estudei um pouco das emoções primárias das crianças. E aí eu pensei, dentre essas emoções de uma criança de 2 anos de idade, o ciúmes não está dentro dela. O que está é a insegurança e o medo de perder os pais. Então eu acreditava que a palavra ciúmes, muitas vezes os pais, e eu acho que essa é a grande virada, muitas vezes os pais acham que o primeiro filho vai ter ciúmes. Quando, na verdade, ele vai ter medo, porque ele vai perder o espaço, porque a mudança vai acontecer, a maior mudança da vida dele, que é ter que compartilhar, né, os pais com alguém. Então, eu pensei, o que essa criança precisa nesse momento? Acolhimento, segurança, amor. E aí eu achei que a melhor forma de fazer isso era mostrando o que ia acontecer, para a mudança não ser algo tão drástico. Então, no livro eu retrato a mãe, né, chegando com uma criança e mostrando para a filha mais velha que ela tem uma irmã, que não é um brinquedo, não é uma bola, é uma irmã, e logo de cara eu já falo, né? Ela vai te amar muito.
e você também vai amar ela também. Mas o amor, ele é retratado de uma forma vagarosa, no olhar da criança, não tem uma forçação de barra também, né? É aos poucos que esse amor vai sendo construído, ao longo dos meses, dos anos, quando brincam, brigam, quando uma cuida da outra, uma protege a outra. Mas, assim, essa questão do medo, eu acho que ela poderia ser retratada com uma imagem real, mas não drástica, da criança vendo os pais cuidando do bebê, da criança vendo que a irmãzinha vai quebrar o seu brinquedo. Mas é só um fato da vida, não precisamos dar essa carga de peso em cima desse fato da vida. A gente pode só mostrar e falar, acontece isso. Mas também acontece isso, a sua mãe e o seu pai brincando com vocês, duas juntas, vocês duas brincando juntas. E acho que é nesse sentido que pode ser leve a chegada de um irmão. A gente não precisa dramatizar tanto. Acho que os adultos acabam olhando aquela criança chorando e fazendo birra e falando, ai, que birrento. E não é birrento, vem cá, me dá um abraço, tá tudo bem. Então é isso que eu quis trazer no livro. Ô, Ana, eu já vi de tudo com relação, com relação a esse trato com as crianças. Eu conheci uma família que, no aniversário de uma das crianças, eram duas irmãs, o presente, as duas ganhavam presentes. E aquilo me incomodava, né? Porque era o aniversário de uma, e não, né, não eram gêmeas. Até tinha uma distância de 6 meses. Mas se não desse presente para uma, né, a outra poderia ficar. Então, acho que você falou algo muito profundo, que é justamente a projeção dos medos, das inseguranças dos adultos, né, as suas interrogações projetadas para o mundo infantil. Né? No mundo, Sim. quando a coisa acontece, você colocou de uma maneira assim, natural, acontecendo, as coisas acontecendo, como acontecem, com aquele cheiro de vida, pulsação da vida. Então, ficou leve. Então, esse livro aí é fantástico. Né? O argumento, o jeito. E com relação ao seu texto, Ana, eu sempre gostei de usar as palavras que me vêm à cabeça, sem pensar muito. Eu acho que o teu texto tem duas características. Ele é preciso e cintilante. Ele não é um texto, gozado, não é um texto que tem cores, as cores mais cinzas, né? Ou aquele verde escuro. Ele é um texto que brilha e é preciso. É um texto, digamos assim, que tem uma lógica, que é curto o suficiente para aprender o leitor. Ainda mais eu que sou apaixonado por frases curtas. Eu gosto muito. Passei alguns anos da minha vida lendo Graciliano Ramos, sem prestar muita atenção no sentido da história. Porque eu já conhecia a história. Então eu lia pela terceira, pela quarta vez, por causa do texto. E uma característica que me apaixonava no texto é o tamanho da frase. E intercalar frases curtas com mais curtas ainda. Sabe, Ana? Eu gosto demais disso. Frases formadas por um verbo só, apenas. E eu encontrei isso no seu texto. Isso me atrai bastante, acho que prende a atenção de muitas pessoas. Além disso, nós povo brasileiro, nós brasileiros, somos muito rítmicos, né? Toca uma música, todo mundo já aprendeu a cantar. No dia seguinte já está cantando o refrão da música. Não é verdade? A gente é muito assim, né? E quando a gente intercala frases curtas com frases de tamanho médio e longo, e um pouco, né? Vai intercalando, vai dando um ritmo ao texto. Quer dizer, você ouve o texto, não só, né, lê. Coisas assim que eu estou pensando quando eu li seu texto e que me vieram à cabeça. Ai, Viu? que legal. Ana, agora vamos voltar nessa coisa em que você se mostrou uma mestra, né? Que é uma mestra. É a conciliação, o equilíbrio desses pratos, que é maternar não é, e ser profissional no mundo do livro.
Por favor, fale sobre isso. O que acontece no seu dia a dia? Como é que você concilia isso? Ai, meu dia a dia é caótico. Não, bom, eu penso que tudo são fases. É, a fase das minhas filhas exige mais atenção, é de fato muito difícil. Mas há um ano atrás, quando eu comecei o foco da escrita, eu tenho, né, minha profissão de advogada, e eu tinha maternidade, não cabia a escrita. Então, o que eu faço é colocar um prato no chão. Eu coloquei um pouquinho o prato da maternidade no chão. Eu não consegui esse último ano dar a atenção que eu gosto de dar para elas. E o meu marido assumiu a maternidade pela paternidade. Ele assumiu porque ele conseguiu, o trabalho dele estava exigindo menos. E eu pude focar nisso. E agora eu estou pegando de volta o prato da maternidade na mão e vou conciliar ele com a carreira que eu tenho de advogada. E aí vou ficar só com o meu hobby, né, na escrita, por paixão, mas aí nos meus tempos vagos. O que eu faço é colocá-las para dormir cedo. Eu li um neurocientista na minha pós que disse que criança tem que dormir às 7h30 da noite para desenvolver o cérebro. Então eu boto elas para dormir às 7. Elas vão dormir às 7 e das 7 à meia-noite é minha. É assim que eu faço. Elas dormem Entendi. cedo, dá tudo certo. Você Eu tem que ir consegui deixando o prato entender. no chão, não dá. Mas me conta alguns atropelos que você já teve. Algumas coisas assim. Vários. Eu já, Me conta uma história dessa. já fiz reunião uma vez, uma reunião super importante, super importante. E eu deixei tudo preparado para dar tudo certo. Botei o desenho que a minha filha mais queria. Eu não sei o que aconteceu. Minha filha entrou gritando no meio da reunião e não parou. Foi 15 minutos gritando. E você quer gritar com a criança, você quer falar, para, pelo amor de Deus. Eu, filha querida, para, por favor. Eu tive que sair da reunião. Falei, eu já volto, pessoal. E era uma reunião entre chefes, foi horrível. Eu Sim. saí da reunião e aí eu acalmei a criança. Não ia adiantar gritar, fiquei lá uns 5 minutos acalmando ela. Aí convenci ela a fazer a reunião comigo. E aí eu voltei para a reunião com ela no colo. Já fiz também reunião na aula de natação, levando ela para nadar. Já cheguei atrasada milhares de vezes na escola, porque enfim, chega de manhã, elas querem tomar café, aí não quer tomar café, aí joga comida no chão, aí quando você vê já atrasou tudo, já desandou tudo. Você acha que seu dia vai começar às 8 da manhã, começa às 10. Então, Meu assim, Deus. não tem planejamento, não tem planejamento, vida de mãe. A gente vai Não fazendo. tem. Não, não tem. Você fala, vou no domingo à noite, antes de ter filhos, eu fazia isso. Todo domingo à noite eu ia no mercado, montava a lista, deixava tudo pronto para a cozinheira ir na segunda, que eu só tinha ela de segunda, ela fazia toda a comida, já limpava a casa, e aí o resto da semana era eu esquentando a comida, trabalhando, passeando, estudando. Eu sempre estudei, nunca parei de estudar. Mas agora não, com as minhas filhas eu posso ter a ajuda que for. Todo dia é um dia diferente, um dia caótico. Sempre uma surpresa, nossa. E quando fica doente, quando criança fica doente, olha, deviam dar um bônus para as mães, porque você tem que trabalhar e cuidar da criança doente e ainda levar no médico. A carga mental da mulher, por mais que, né, eu tenha o apoio do meu marido, que é essencial, a carga mental ainda é minha. De pensar qual escola, qual roupa, qual comida, constantemente, 24 horas, assim. Então é um pouco complicado. Olha, todos que estão ouvindo, sendo de que gênero, né, de que orientação sexual for, eles estão encantados com essa coisa do maternar, que você expressa tão bem, né? Mas eu acho que, ouvindo você falar, eu acho que o encanto aumentou muitas vezes, multiplicou por 1000, porque é um ato de amor e essa coisa de compartilhar, de dividir amor, quer dizer, se envolver com uma criança no momento em que ela está doente, aí tem a mãe, a birra, tem, não sei, tem alguma coisa a mais, ela precisa de mais atenção. Ela não entende bem esse processo, como a gente, né, a febre. Nós estamos com febre, a gente sabe que se, né, tal remédio, tal, ou tem uma doutora, a gente liga, pergunta, ou vai até o médico. Mas ela não domina isso e sente aquele desconforto. Então, nesse momento, a mãe, né? É o acolhimento, né?
É o É o acolhimento. acolhimento. É. A gente Olha, tem que olhar. A Raquel disse que é difícil como o quê, vida de mãe? E dividimos a vida com elas. A Ó, Raquel nós é temos uma escritora da coletânea, professor. Ela é uma a escritora, Raquel ela que abre Cesário. a coletânea. O primeiro texto é dela. Ela traz Olha todas que as legal. frases. Ouviu? O primeiro texto da coletânea é sensacional, é da Raquel. Olha, você mereceu um elogio. Você é muito autêntica e revela as dores e delícias da maternidade. Olha aí, Ana. Veio de Petrópolis esse elogio. Nós Obrigada. temos um querido que entrou também, que é o André Boulos. Ele está no exterior, provavelmente, Tá. ainda esteja, mas deu um jeito de entrar e participar e de ouvir um pouco essa conversa nossa. Tão atípica, né, Ana? Verdade. Ana, o seu projeto para 2022. Bom, tendo em vista essa revolução, né? Eu gostaria de continuar trabalhando meus livrinhos que são interativos, porque eu acho que ele pode ajudar muitas crianças a desenvolver esse gosto pela literatura. É uma vontade minha. E eu quero colocar um livro de autoconhecimento pela escrita no mundo também. Eu fiz um estudo em psicologia positiva, neurociência, e eu reuni bastantes exercícios de cursos holísticos que eu fiz em autoconhecimento. E estudando a escrita, eu acho que a escrita pode nos trazer esse desenvolvimento pessoal para a gente descobrir a nossa autenticidade, né? A Cris aqui falou que eu sou autêntica e eu nunca fui autêntica. Até meus 30 e poucos anos eu não era autêntica, eu era tímida, retraída, observadora. E quando eu comecei a colocar no papel as verdades, ninguém esconde a verdade do papel, né? Todo escritor acho que sabe, a verdade sai. Eu comecei a ser autêntica e me colocar. Então, eu quero trabalhar nessa vertente agora, de colocar um pouquinho de exercício sobre autonarrativa e alguns outros tantos que eu estudei para ajudar outras pessoas a encontrar sua autenticidade aí com a ajuda da escrita também. Ana, eu acho interessante como você se parece comigo. Eu acredito que a gente deva ser parente, sim. Acho Porque que você, eu acho que sim. Porque a gente abraça várias, né? E a gente equilibra vários pratos e abraça muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho muito bom essa iniciativa sua. E para alguém escrever, tem que mesmo ter ao lado, né, alguém muito especial. Então, eu quero aproveitar para apresentar uma pessoa, Ana, que há décadas, não vamos dizer quantas, né, vem compreendendo, sempre compreendendo a minha vida no escritório, né? Essa vida o tempo todo, porque a escrita exige a alma da gente, exige a mão, exige o sono, o descanso, ela exige a imaginação, né? Então, muitas horas. Ana, eu vou te dizer, eu uma vez estava produzindo uma frase e eu comecei a produzir essa frase e não me contentei com ela. Quando eu olhei, estava lá o relógio dizendo que eu estava a 1h30 nesta frase. Quer dizer, porque realmente é um mergulho, né? É um mergulho. E enquanto a gente que é do didático, do livro didático, enquanto não chegar a carteira do aluno, a gente não abandona o período. Né? Um período, melhor que frase, ali de umas 4, 5 linhas. Então, é a entrega, né? E é uma entrega tão grande que deve ter acontecido já com você, de alguém te chamar, você não ouvir, ou cair alguma coisa no chão e você não perceber que caiu, né? é Dá uma verdade. entrega. É Ó, verdade. minha querida aqui, ó. Deixa eu ver, cadê a Sueli? Oi, Tudo tudo bem? bom? Tudo Eu tô bem, e bem? você? Eu tô Tudo boa. bem? Que gostoso É, te ver. que bom.
Você estava mesmo, muito bem, rosto ótimo, que bom. Obrigada, Tô, tô obrigada. gostando aí, tô gostando aí da sua live. Ah, Aninha, Aninha, então, você vai prometer que você não vai dedicar um tempo muito grande a esse projeto. Eu vi que você está bastante animada com a psicologia positiva, ah, com as descobertas científicas, né, sobre escrita e personalidade, etc, etc. Mas as crianças precisam muito de quem tem esse olhar amoroso para elas. As crianças precisam muito de quem compreende o que é maternar. As crianças precisam muito, porque nós temos na literatura infantil grandes nomes, né, que deram contribuições incríveis, mas sempre há uma contribuição, quer dizer, é como se, né, é como o mar, assim, como a gente esperando uma onda que vem, e essa onda vira e nos, né, acalenta e nos leva. Então, sempre existe algo novo, alguém que sentiu de maneira diferente e disse de maneira diferente. E a gente não percebe o tempo passar quando ouve você falando sobre maternidade, é, sobre essa coisa doida. A gente não percebe o tempo passar. Então, esse é um campo seu, é uma é, seara sua, né? Então, a gente precisa de mais livros nessa direção. E agora eu estou falando como de cima dos meus cabelos brancos, assim, né? Mas é maravilhoso e eu espero que você deixe sempre um tempo para poder fazer, tá? Independente do horário e tal, tá bom? Ana, tá. agora me fala um pouco assim da sua vida, como é ser promotora, né? Trabalhar, o que a vida te ensinou nessa carreira de promotora? O que Na que verdade, abriu para você? é, eu, o concurso, na verdade, é procuradora. Perdão, Mas eu, é um nome só. eu treinei para não errar, eu juro. Não, Mas mas promotora é uma figura tão, né, tão dura assim, né, quem, que, se- que eu, não- quem sempre me chamava, procuradora de Estado. quem sempre me chamava de promotora era meu padrinho, então eu gosto. Pode me chamar de promotora. Tá bom. Procuradora do Estado foi um concurso que eu passei com 27 anos. Eu estudei muito depois que eu me formei na faculdade, eu terminei meu mestrado, aí eu resolvi estudar para concurso público. E quando eu passei na carreira, não era a carreira que eu tinha escolhido, eu queria ser defensora pública, mas foi a melhor coisa do mundo eu passar na Procuradoria do Estado, porque eu pude conhecer como funcionam as políticas públicas. Não à toa eu estudei depois uma especialização em política pública, porque às vezes a gente tem a ilusão de que tudo é possível. E faz parte, né? A gente pedir, pedir, clamar, clamar e querer um número infinito de coisas, né, do Estado. E trabalhando dentro da máquina administrativa, eu pude entender o porquê nem sempre tudo é possível. Isso não falando de política e nem de os problemas políticos enormes que o Brasil tem, mas falando só da situação de administrar recursos mesmo. Para mim foi bom estar do lado, que era um lado que eu não esperava que eu fosse cair, porque eu pude entender um pouquinho mais de civilização, de cidade. São coisas que a gente aprende na teoria, mas viver na prática, conhecer na prática, né? Eu trabalho com uma área que não envolve nada político, com direito imobiliário, então envolve mais desapropriação, e eu pude conhecer um pouco as pessoas de perto também. Ah, cortou? Cortou. Voltou agora, né? Não é. Então é isso, eu trabalho Mas, Ana, com. e a relação que você teve na procuradoria? Procuradoria, olha, eu ensaiei à tarde para falar, viu? Com a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente, Ana. Me diga. Eu fui atrás de trabalhar com o meio ambiente porque eu me importo, né, com
o meio ambiente, mas trabalhando para o Estado, você acaba defendendo os interesses do Estado muitas vezes. Não é algo que eu deva falar, talvez, em público, mas assim, nem sempre você defende aquilo que você acredita que deveria ser defendido, então eu acabei mudando para a área imobiliária, porque o meio ambiente do Estado às vezes é grandioso, é maravilhoso você estar lá dentro de um projeto, lutando para aquele projeto se desenvolver, mas outras vezes você está cuidando tirando o papagaio da casa das pessoas, né? E essa parte de ações que tiram o papagaio da casa das pessoas não era tão interessante assim. Então, acabou que o meio ambiente não foi uma área que me segurou. Eu saí dela. Bom, Ana, você tem, né, passeado de uma área para outra, de uma área para outra, mas é muito Sou assim. importante, é muito importante tirar de dentro o que a gente tem, né? E esses desejos, e essa mutabilidade do ser humano, né? Porque começar uma carreira e ir até o fim, isso já foi, né? Tem um sociólogo que fala muito sobre... Boa noite, Tânia. Fala muito sobre o mundo líquido, né? Zygmunt Bauman, né? Então, esse mundo líquido, ele é tão mutável e numa velocidade tão grande que esse mundo é líquido, né? Vai se liquefazendo e vai assumindo as formas que vão sendo dadas, né, a ele. Então, viver nesse mundo e conciliar imaginação e dia a dia, e contas a pagar, não é, Ana? Não é tarefa fácil também, para nenhum de nós, né? Ainda mais quando você se arrisca, se lança, porque o papel em branco é como um abismo, onde você se atira. E ter a coragem de se atirar, né? E você teve a coragem de se atirar. E se atirar num terreno que não é permitido a todos. Quando você fala em literatura infantil, é a impressão que eu tenho, né? Eu sou um pouco espiritualista, é o meu jeito. Aliás, eu sou espírita, né? E eu acredito que você precisa ter a licença das crianças para falar sobre crianças, né? Independente o gênero textual que você use, se é ficção ou se é um estudo, como, por exemplo, um artigo que eu li da Tânia. Eu li um artigo muito interessante. Então, independente do formato, eu acho que é muito importante você ter a licença para falar. E essa licença é dada pelas próprias crianças. Legal. Isso eu sinto um pouco assim, né? Mas são sentimentos. É, Então, é uma coisa que reverbera dentro de mim mesmo. isso. Eu estou voltando agora para focar nelas, porque parece que eu deixei de lado algo que é importante. Eu tenho que deixar aflorar. Mas essa insegurança do papel em branco que me tocou muito essa sua fala, porque é isso. Quando você escreve uma tese para um doutorado, para um mestrado, nem se compara o peso do que é escrever um livro infantil e você falar com papel em branco, porque você está colocando a sua autenticidade ali, a sua verdade, não um estudo, e não uma parte didática. Então é incrível mesmo. Ana, você acredita que eu já ouvi dizer assim? Agora falta só o primeiro ano. Uma coleção que eu tenho de primeiro ao quinto, né? Agora só falta o primeiro ano. E ninguém percebe por que eu deixei o primeiro ano para o final, né? É difícil. Porque, não, ninguém, a maioria das pessoas que não são do meio. Porque é o livro mais desafiador, né? Olha lá, a Cristina está referendando o que eu estou falando aqui. É muito desafiador escrever para 7 anos, né? Para criança. E quanto mais tenra a idade, mais ainda. E você já se atreveu a fazer isso. Então, eu tenho, assim, peço muito a Deus em público, né, para que você continue nessa estrada. Porque as flores que arrebentam na escrita para crianças, elas são completamente singulares, de um jardim singular, de um campo singular, de um lugar de fala completamente extraordinário, né? Eu escrevi um livro pelo qual tenho paixão,
que é O Valor da Amizade, a história de um papagaio sabido, Sabix é o nome dele, e é o valor da amizade. Então, ele me conduziu para isso, porque a gente precisa se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de tudo que é do mundo adulto, formal, burocrático, administrativo, né? Para poder, então, se eu quiser falar com Deus, diz o Gil, né? Não é verdade? Tem que desatar os nós. Mas Ana, bem isso, eu acho que... Por isso que eu gosto das mães escritoras, desse grupo de escritoras mães que eu fiz. Porque elas conversam com o coração, aquilo que elas estão vendo que funciona com a que criança. lindo. Essa frase curta, né, que eu escrevi para uma criança de 2 anos, é porque eu sei que se a minha frase tiver 10 ou 20 palavras, minha filha vai me ouvir correndo. Mas se tiver o Bebeto chegou, o Sabi que chegou, bem curtinho, assim, ela para e fica olhando. Mas tudo bem, eu acho que faz parte ler todos os tipos de livro para uma criança, mas eu acho que é bem isso, a gente se esvaziar do mundo adulto e tentar deixar fluir, né? Isso. Isso. Ana, o dia é seu, o seu brilho chegou a muitas pessoas do nosso canal História com Bolinhos, que é um canal para crianças, e vai ficar registrada essa live para que muitas pessoas, esperem Deus, possam assistir, recuperar os momentos mais marcantes, né? Olha, aí tem gente falando aqui e vivemos tempos líquidos. Tânia Baixa, Zygmunt Bauman. Gente, eu queria mesmo que você continuasse por essa seara, né, que você abriu, por essa trilha que você abriu, e que você falasse, despedisse do nosso público nos 3 minutos finais. Eu quero agradecer a presença de todos. Aqui a Sueli veio. Raramente a gente tem a Sueli, viu? Não é muito fácil, não. Ela fica guardadinha. E obrigado a todos os amigos, os familiares que entraram. E eu gostaria mesmo de te ouvir. Para você, muito obrigado, querida. Muito obrigado, Tânia. Gostaria que você falasse. Temos 3 minutos para você se despedir e falar o que você quiser. Eu só quero agradecer. É um privilégio estar aqui com você, que além de ser um profissional excelente, que eu admiro muito, eu tenho um prazer e orgulho gigantesco de ter você desde pequenininha nas minhas inspirações ali, nunca vou esquecer. A primeira história que eu ouvi, pessoal, quero deixar isso registrado, foi Minha Agenda Sumiu, que era contada pelo professor Alfredo Boulos. Ele fazia uma música com a palavra Minha Agenda Sumiu. Isso marcou minha infância, esse lúdico. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar conversando com o professor Alfredo Boulos, ao lado do Eli, que também é uma mulher maravilhosa, e que eu espero que esse seja um encontro virtual de muitos pessoais, para eu poder ouvir as histórias com bolinhos e aprender o pouco que eu já vi dessa coleção de livros que estão sendo feitos. Eu já me encantei, já mostrei para as minhas amigas e falei, tá vendo? Isso é um escritor, né? Já me coloco na síndrome da impostora e falo, olha, isso é um escritor, ele já está falando dos olhinhos, né? Olha o olhinho dessa cor, daquele, eu quero falar assim. Então, eu acho que eu tenho muito para aprender ainda. E obrigada para todo mundo que ouviu, que nos apoiou, que ficou aqui nos elogiando e interagindo. E obrigada pela oportunidade. Só isso que eu tenho para me despedir. Morro de vergonha. É isso. Eu espero ir no seu próximo lançamento, pessoalmente, poder te abraçar e poder agradecer pessoalmente, em nome das crianças, você ter se arriscado, se atirado. Obrigado, Cris, obrigado, Bajute, obrigado, Tânia, obrigado, Laurete, obrigado, Ivete, obrigado, André, que entrou também. E ouvir e ter vocês conosco é um prazer muito grande. Ivete, muito obrigado. Obrigadíssimo, Sueli, por você ter amparado a minha carreira. E, por fim, obrigado ao marido da Ana, né? Por favor. Que ampara
das meninas agora. Que está cuidando das meninas. E um beijo muito grande, tá? Para vocês. Um beijo. Deus os abençoe grandemente. Terminando mesmo. Beijo. Tchau.